Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar um tópico muito relevante: como a escolha correta de vegetais pode reduzir a micção noturna e melhorar o sono, especialmente em idosos. Alguma vez já se depararam com esta situação? Foram para a cama cedo, mas tiveram de acordar à meio da noite para ir à casa de banho. Às vezes, 2 ou 3 vezes antes de finalmente conseguirem voltar a dormir. Sentem os olhos e o corpo cansados, mas têm dificuldade em adormecer novamente. Pela manhã, sentem-se fracos, com a cabeça pesada e as mãos e os pés moles, mesmo sem terem ficado acordados até tarde. Muitos idosos assumem que isto é apenas parte do envelhecimento. Outros pensam que é devido ao consumo excessivo de água. Alguns preocupam-se com a próstata, enquanto outros simplesmente acreditam que têm dificuldade natural em dormir. Mas, meus amigos, há uma causa muito comum que muitos não consideram: o consumo inadequado de vegetais e frutas diariamente, especialmente aqueles ricos em potássio. O potássio é um mineral essencial para o corpo. Isso não está errado. Ajuda na regularidade dos batimentos cardíacos e no bom funcionamento dos músculos. No entanto, o problema surge quando os rins já estão debilitados, especialmente em pessoas de meia idade e idosos. Eles não conseguem excretar o potássio tão eficazmente como antes. O excesso de potássio sobrecarrega os rins, principalmente à noite, e é exatamente nesse período que surge a micção noturna frequente, levando a uma insônia prolongada. O que é alarmante? Muitos tipos de vegetais e frutas que consideramos saudáveis, refrescantes e bons para os rins contêm, na verdade, alto teor de potássio. Isso não é tão perceptível quando consumidos durante o dia, mas à noite, os rins carregam silenciosamente o fardo. Eventualmente, o sono é interrompido sem que percebamos. Pensem novamente sobre que tipo de vegetais costumam comer à noite antes de dormir. São todos vegetais e frutas frescas, na crença de que são bons para a saúde? Se sim, este vídeo pode ajudar-vos a mudar um pequeno hábito que trará grandes benefícios. Neste vídeo, partilharei 6 tipos de vegetais e frutas com baixo teor de potássio, que são muito comuns, fáceis de encontrar e, especialmente, adequados para idosos. Não precisam de comer todos os 6. Escolham apenas um que se adapte ao vosso corpo. Consumam-no corretamente, na hora certa, e isso ajudará a aliviar o fardo dos rins, reduzindo assim a micção noturna e promovendo um sono mais profundo. Antes de continuarmos, gostaria de fazer algumas perguntas para tornar esta partilha mais prática. Em que distrito ou cidade de Portugal vivem atualmente e quantos anos têm este ano? Por favor, comentem abaixo seguindo a fórmula: tenho 75 anos em Lisboa ou tenho 68 anos no Porto. Lerei os vossos comentários e ajustarei o conteúdo para que seja mais adequado à vossa idade e estilo de vida. Se acham que esta informação é importante para vocês ou para os vossos entes queridos, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sino de notificações. Todos os dias, tento partilhar conhecimentos simples, fáceis de aplicar e adequados para pessoas de meia idade e idosos, para que vivam de forma mais saudável, durmam mais profundamente sem depender de medicamentos. E agora, vamos começar com o primeiro dos vegetais e frutas com baixo teor de potássio, um tipo que muitas famílias em Portugal usam diariamente, mas poucos sabem que pode ajudar os rins a respirar mais facilmente à noite. Não percam a próxima parte. Antes de iniciarmos cada secção sobre um vegetal ou fruta, quero que dediquem 1 minuto para entender algo crucial, porque se souberem apenas o nome do vegetal, mas não compreenderem por que ele ajuda os rins, poderão facilmente comê-lo de forma errada, na hora errada, e o resultado será a continuidade da micção noturna e um sono não reparador. Não precisam de memorizar conhecimentos médicos complexos, nem de decorar números. Só precisam de entender a raiz do problema. Por que algumas pessoas comem muitos vegetais, mas os seus rins ficam mais cansados? E por que, ao mudar para o tipo certo de vegetal, o sono melhora visivelmente? Quando entenderem isto, na próxima secção de cada vegetal que partilhar, vocês mesmos saberão se devem comê-lo ou limitá-lo, quando é melhor e quanto é suficiente para os vossos rins. E agora, vamos descobrir juntos a raiz do problema de forma concisa e fácil de entender. Primeiro, os rins são como um filtro para o corpo. Durante o dia, quando comemos, bebemos e nos movemos, os rins trabalham continuamente para filtrar o sangue, remover substâncias em excesso, incluindo o potássio. Quando éramos jovens, este filtro funcionava muito bem. Mas ao atingir a meia-idade e a velhice, os rins enfraquecem naturalmente, mesmo que não haja uma doença renal óbvia. O problema é este:
O potássio não desaparece sozinho, precisa de ser excretado pelos rins. Se a quantidade de potássio ingerida for adequada, os rins conseguem processá-la e o corpo permanece bem. Mas se todos os dias consumirem muitos vegetais e frutas ricos em potássio, especialmente se forem comidos ao jantar, os rins ficarão silenciosamente sobrecarregados. Durante o dia, as atividades do corpo estão mais espalhadas, então não é tão óbvio. Mas à noite, quando estão deitados e a descansar, é que o cansaço dos rins se manifesta. Eles são forçados a trabalhar arduamente para filtrar o excesso de potássio. E qual é o resultado? Urinam com mais frequência. Tende a acordar a meio da noite. O sono é interrompido. O ritmo cardíaco acelera e tem dificuldade em adormecer novamente. Muitas pessoas pensam que a micção noturna é devido ao consumo excessivo de água, mas na verdade, em muitos casos, mesmo sem beber muita água, continuam a urinar frequentemente à noite. A razão profunda é a carga metabólica que os rins precisam de enfrentar. Entre estas, o potássio é um fator crucial. O que é mais perigoso? Muitos vegetais e frutas frescas que são bons para a saúde e que estamos habituados a comer contêm alto teor de potássio, especialmente se forem consumidos crus, espremidos para fazer sumo, salteados em grandes quantidades ou comidos em excesso. Comem-nos pensando que são refrescantes e que fortalecem os rins. Mas na verdade, um rim fraco não precisa de ser refrescado. Um rim fraco precisa de alívio. É por isso que há pessoas que comem de forma muito saudável, bebem água suficiente, não fumam e não bebem álcool, mas ainda assim urinam frequentemente à noite. Não dormem profundamente e sentem-se cansadas pela manhã. E este é o ponto principal que muito poucos sabem. Nem todos os vegetais e frutas são bons para os rins. Nem comer muitos vegetais garante um sono profundo. O importante é o tipo certo de vegetais e frutas com baixo teor de potássio para não sobrecarregar os rins à noite. O processo de filtração torna-se mais fácil e o corpo tem a oportunidade de dormir profundamente. Quando os rins descansam bem, notarão que o número de micções noturnas diminuirá gradualmente, menos despertares, sono mais profundo, menos cansaço pela manhã e pensamento mais claro. E a boa notícia é que não precisam de fazer uma dieta restritiva, nem de memorizar muitas coisas complexas. Na próxima secção, partilharei 6 tipos de vegetais e frutas com baixo teor de potássio que são muito comuns na nossa alimentação diária. Basta escolher um ou 2 tipos que se adequem, comam na hora certa e já estarão a ajudar a aliviar o fardo dos rins. Vamos começar agora com o primeiro dos vegetais e frutas com baixo teor de potássio. Um tipo que muitas famílias em Portugal usam diariamente, mas que ainda não sabem que pode ajudar a reduzir visivelmente a micção noturna se for consumido corretamente. Não percam a próxima parte. Vegetais e frutas com baixo potássio. Número 1. Couve. Alivia os rins, promove o sono, reduz a micção noturna. O primeiro vegetal que quero partilhar convosco hoje é a couve. Um vegetal muito comum na culinária portuguesa, fácil de comprar, acessível. No entanto, poucos sabem que a couve é uma escolha relativamente segura para os rins, especialmente para idosos. Por que digo isso? Primeiro, a couve tem um teor de potássio mais baixo em comparação com muitos outros vegetais de folha verde escura. Isso significa que, ao comer couve, os rins não são tão forçados a excretar o excesso de potássio, especialmente à noite. Para aqueles que urinam frequentemente à noite e têm dificuldade em dormir, este é um grande benefício. Não apenas é baixa em potássio, a couve também contém muita fibra natural que ajuda o sistema digestivo a funcionar mais suavemente. Já repararam que muitos idosos sentem inchaço e dificuldade em digerir os alimentos à noite, e esta situação dificulta o sono profundo do corpo? Quando a digestão é mais suave, sentimos-nos mais leves e é mais fácil adormecer. Outro benefício da couve é o seu alto teor de água, mas que não causa um aumento excessivo de líquidos nos rins. Isso significa que ainda obtém água natural do vegetal, mas sem aumentar a pressão na filtração renal, como acontece ao beber muita água à noite. Ajuda a reduzir a sensação de precisar de urinar à meio da noite. Além disso, a couve também fornece vitamina C e alguns antioxidantes suaves que ajudam o corpo a combater inflamações silenciosas. Para idosos, a inflamação crônica e suave no corpo pode levar a um funcionamento renal mais fraco. O consumo regular de couve da forma correta pode ajudar o corpo a tornar-se mais resiliente de dentro para fora. Não é como sentir um efeito imediato, mas é preciso lembrar uma coisa muito importante. A couve é boa para os rins, mas isso não significa que quanto mais se come, melhor.
Precisam apenas de comer cerca de uma pequena tigela de couve cozida em cada refeição, especialmente ao almoço ou num jantar antecipado. Evitem comer couve crua em excesso à noite, pois pode causar inchaço e desconforto abdominal, dificultando o sono. O método de cozedura mais adequado para idosos é cozer ligeiramente sem deixar ficar demasiado mole, fazer uma sopa leve ou saltear rapidamente com um pouco de azeite e sal. Evitem saltear com muito sal e temperos, pois o excesso de sal também sobrecarrega os rins. Gostaria de vos perguntar: na vossa família, quem costuma comer couve? Se já experimentaram ou comem couve frequentemente, por favor comentem um abaixo, para eu saber que ainda estão a acompanhar esta parte. Os vossos comentários ajudam-me a saber qual o conteúdo mais valioso para continuar a partilhar. E devem lembrar-se que a couve não é a única com baixo teor de potássio. Há outros vegetais que não são tão baixos em potássio e alguns que são ainda mais adequados para aqueles que urinam frequentemente entre as 2 e as 3 da manhã. Vamos imediatamente discutir o segundo vegetal com baixo teor de potássio, um tipo que muitas pessoas comem diariamente, mas muitas vezes na hora errada, o que sobrecarrega os rins à noite. Não saiam deste vídeo. Vegetais e frutas com baixo potássio. Número 2. Couve-flor. Fácil de digitar. Suave para os rins. Depois da couve, o segundo vegetal com baixo teor de potássio que quero partilhar convosco é a couve-flor. Este é um vegetal muito comum que vemos frequentemente nas nossas refeições. No entanto, o seu papel no suporte renal e do sono é frequentemente subestimado. Por que a couve-flor é adequada para idosos? O primeiro e mais importante ponto é que a couve-flor tem um teor de potássio relativamente baixo, especialmente em comparação com muitos outros vegetais de folha verde escura. Isso ajuda a evitar que os rins sejam sobrecarregados na filtragem de potássio, especialmente à noite, a hora em que os rins são naturalmente mais fracos em comparação com o dia. Para aqueles que urinam frequentemente à noite, têm dificuldade em dormir e acordam entre as 2 e as 3 da manhã, tendo dificuldade em adormecer novamente, reduzir a carga metabólica nos rins é extremamente importante, e a couve-flor faz isso muito bem. Outro benefício da couve-flor é a sua textura macia e fácil de digerir quando cozida corretamente. Sabem, os idosos, se comerem vegetais muito duros ou com muita fibra áspera à noite, o estômago tem de trabalhar muito, o que dificulta o relaxamento dos rins e do sistema nervoso para um sono profundo. A couve-flor é diferente. Quando cozida a vapor ou em sopa leve, é muito suave para o estômago, o que ajuda o corpo a relaxar à noite. Comer leve para o estômago ajuda a dormir mais facilmente. Uma conexão que muitas pessoas não percebem. Não só isso, a couve-flor também contém uma quantidade moderada de antioxidantes que ajudam o corpo a limitar a inflamação silenciosa. Em idosos, a inflamação crônica e suave no corpo pode levar a um declínio mais rápido da função renal sem que o percebamos imediatamente. Adicionar alimentos suaves como a couve-flor ajuda o corpo a tornar-se gradualmente mais resiliente de dentro para fora, sem causar uma estimulação intensa. No entanto, é preciso lembrar uma coisa importante. A couve-flor é boa para os rins quando consumida corretamente e na hora certa. Devem comer cerca de meia chávena a uma chávena pequena em cada refeição. É melhor ao almoço ou num jantar antecipado. Cozinhem na macia, a vapor, fervida ligeiramente ou em sopa. Evitem saltear com muito sal, fritar em muito azeite e comer em excesso à noite, porque mesmo sendo baixa em potássio, comer em excesso à noite ainda pode sobrecarregar os rins enquanto dormem. Gostaria de vos perguntar, na vossa alimentação diária, costumam usar couve-flor? Se a vossa família costuma comer couve-flor, por favor, comentem 2 abaixo para eu saber que ainda estão a acompanhar esta parte do vídeo. Os vossos comentários numéricos ajudam-me a saber que tipo de vegetal é mais comum na dieta portuguesa. E lembrem-se que a couve e a couve-flor são apenas 2 das opções com baixo teor de potássio e suaves para os rins. Ainda há outros vegetais que são mais fáceis de comer à noite, muito adequados para aqueles que urinam frequentemente à noite, e há muito tempo têm dificuldade em dormir. Vamos continuar imediatamente com o terceiro vegetal com baixo teor de potássio, um tipo que tem alto teor de água natural, que ajuda os rins a respirar mais facilmente, mas não causa micção noturna se for consumido corretamente. Não percam a próxima parte. Vegetais e frutas com baixo potássio. Número 3. Pepino. Rico em água natural, suave para os rins, mas não causa micção noturna. O terceiro vegetal com baixo teor de potássio que quero partilhar convosco hoje é o pepino.
Este é um vegetal macio, fácil de comer, fácil de cozinhar e muito adequado para idosos, especialmente para aqueles que urinam frequentemente à noite, mas ainda precisam de adicionar água ao corpo. Muitas pessoas preocupam-se imediatamente ao ouvir muita água, pensando se isso aumentará a micção noturna. Com o pepino, se consumido corretamente, a resposta é que não só não agravará a micção noturna, como também ajudará os rins a funcionar mais facilmente. Por que isso? Primeiro, o pepino tem baixo teor de potássio, menor do que muitos outros vegetais de folha verde escura. Isso ajuda a evitar que os rins sejam excessivamente forçados a excretar o potássio em excesso, especialmente enquanto dormem. Este é o ponto principal que ajuda a reduzir o despertar a meio da noite. Segundo, a água no pepino é água natural acompanhada de fibra macia. Não é como a água que se bebe de repente à noite. Por isso, é absorvida lentamente pelo corpo. É mais fácil para os rins filtrarem e não estimula excessivamente a bexiga à noite. Muitos idosos sentem boca seca, prisão de ventre leve ou fadiga devido à falta de água, mas têm medo de beber água à noite por receio de urinar. Neste caso, o pepino é uma escolha inteligente, pois ajuda a repor a água suavemente, sem causar choque nos rins. Outro benefício do pepino é que é fácil de digerir. Quando cozido macio, não causa inchaço e não promove excessivamente a fermentação no intestino. Isso é muito importante, pois quando o estômago está leve, o sistema nervoso relaxa e é mais fácil adormecer. Muitas pessoas não sabem que o desconforto estomacal é também uma razão pela qual têm dificuldade em dormir à noite. Além disso, o pepino também contém pequenas quantidades de antioxidantes naturais que ajudam o corpo a combater a inflamação silenciosa. Em idosos, a inflamação crônica pode ajudar a tornar a função renal mais estável ao longo do tempo. Não é como uma melhoria imediata com uma única refeição. No entanto, é preciso lembrar como comer para obter o melhor efeito. Precisam apenas de comer cerca de meia chávena a uma chávena pequena em cada refeição. É melhor ao almoço ou num jantar antecipado. Cozinhem no macio, façam uma sopa leve. Cozam a vapor ou salteiem com um pouco de azeite. Evitem comer pepino cru à noite. Não cozinhem com muito sal e não comam em excesso antes de dormir, porque mesmo o pepino sendo suave para os rins, comê-lo na hora errada ainda pode afetar o sono. Gostaria de vos perguntar: já comeram pepino na vossa família? Se já experimentaram ou comem pepino frequentemente, por favor comentem 3 abaixo para eu saber que ainda estão a acompanhar esta parte do vídeo. Os vossos comentários são uma grande inspiração para eu continuar a partilhar os vegetais mais adequados para idosos. E lembrem-se que a couve-flor e o pepino são apenas as 3 primeiras opções. Ainda há outros vegetais muito comuns, mas se forem comidos corretamente, podem ajudar a aliviar o fardo dos rins à noite. Assim, reduzirão a micção noturna e dormirão mais profundamente. Vamos imediatamente discutir o quarto vegetal com baixo teor de potássio, um tipo muito fácil de comer, refrescante e adequado para aqueles que acordam frequentemente à meio da noite. Não saiam deste vídeo agora. Vegetais e frutas com baixo potássio. Número 4. Alface. Refrescante, fácil de comer à noite, promove um sono profundo. O quarto vegetal com baixo teor de potássio que quero partilhar convosco hoje é a alface. É um vegetal muito comum, muito fácil de comer, mas muitas vezes considerada apenas um acompanhamento. Poucos pensam que pode ajudar a dormir e a aliviar o fardo dos rins se usada corretamente. A característica especial da alface é a sua natureza refrescante. É baixa em potássio e não causa inchaço. Para idosos, especialmente aqueles que urinam frequentemente à noite e acordam facilmente, escolher um vegetal suave para o corpo é muito importante. Ao contrário de muitos vegetais de folha verde escura que podem sobrecarregar os rins, a alface, quando consumida com moderação, pode ajudar o corpo a relaxar. Não impõe grande pressão ao processo de filtração renal. Por isso, há menos estimulação da bexiga à noite, o que vos ajuda a dormir mais profundamente. Outro benefício da alface é o seu alto teor de água natural. No entanto, é água acompanhada de fibra macia. Quando absorvida lentamente pelo corpo, os rins não aceleram excessivamente o processo de filtração, como acontece ao beber muita água antes de dormir. É por isso que comer alface corretamente não aumenta a micção noturna, mas ajuda o corpo a sentir-se mais confortável. A alface também contém pequenas quantidades de substâncias com efeito calmante no sistema nervoso, o que ajuda o corpo a entrar num estado de relaxamento antes de dormir. Para idosos, se o corpo estiver menos estressado e menos pesado,
o sono já melhora muito. No entanto, a alface só é eficaz quando consumida corretamente. Devem comer uma pequena tigela de alface em cada refeição. É melhor num jantar antecipado, pelo menos 2 ou 3 horas antes de dormir. Pode ser comida crua depois de bem lavada ou rapidamente passada por água quente. Evitem comer alface crua em excesso à noite. Não a temperem com molhos muito salgados ou óleos gordurosos. Não a comam com alho ou alimentos salgados, pois estes fatores podem sobrecarregar os rins, o que é contrário ao nosso objetivo. Gostaria de vos perguntar: na vossa alimentação diária, costumam comer alface? Se vocês ou a vossa família costumam usar alface, por favor, comentem 4 abaixo para eu saber que ainda estão a acompanhar esta parte do vídeo. Os vossos comentários ajudam-me a saber qual o vegetal mais popular na dieta dos idosos. Vejam, não basta comer muitos vegetais. O importante é comer o tipo certo de vegetal na hora certa. Couve, couve-flor, pepino e alface são todas opções suaves para os rins, se souberem como usá-los. Vamos imediatamente continuar com o quinto vegetal com baixo teor de potássio, um tipo muito refrescante, muito comum, mas se for comido na hora errada, pode facilmente causar micção noturna. Se for comido corretamente, pode ajudar muito a aliviar o fardo dos rins. Não percam a próxima parte. Vegetais e frutas com baixo potássio. Número 5. Aipo. Refrescante, muitas vezes mal compreendido. O quinto vegetal com baixo teor de potássio que quero partilhar convosco hoje é o aipo. Este é um tipo de vegetal muito comum na culinária portuguesa. Fácil de comprar, fácil de comer e barato. No entanto, muitas vezes, causa confusão em muitas pessoas quando se trata de micção noturna e sono. Muitas pessoas pensam que o aipo é rico em água, portanto, se o comerem, urinarão com mais frequência. Isso só é verdade se for comido na hora errada. Mas se for comido corretamente, o aipo pode ser uma opção relativamente suave para os rins, especialmente para idosos. Primeiro, o aipo tem baixo teor de potássio, menor do que muitos outros vegetais doces ou de folha verde escura. Isso ajuda a evitar que os rins sejam forçados a aumentar a excreção de potássio, especialmente na hora em que o corpo precisa de descansar à noite. A característica especial do aipo é o seu teor muito alto de água. No entanto, é água natural acompanhada de fibra macia. Quando consumido durante o dia ou no início da tarde, a água do aipo é lentamente absorvida pelo corpo. É mais fácil para os rins processarem sem causar pressão repentina na bexiga. Para idosos que frequentemente sentem boca seca, calor no corpo ou uma sensação pesada, o aipo tem um efeito refrescante suave que ajuda o corpo a sentir-se mais confortável. Quando o corpo está menos desconfortável, o sistema nervoso relaxa mais facilmente. Assim, o sono torna-se mais estável à noite. Além disso, o aipo é muito fácil de digerir. Não causa inchaço e não promove excessivamente a fermentação no intestino. Isso é muito importante para idosos, porque mesmo um leve inchaço é suficiente para dificultar o sono, mesmo sem problemas renais graves. No entanto, o aipo só proporciona benefícios quando consumido na hora certa. Devem comer aipo de manhã ou ao almoço. Em cada refeição, cerca de meio a um talo pequeno. Pode ser comido cru, depois de bem lavado, ou simplesmente adicionado a uma salada com um pouco de sal. Não devem comer aipo perto da hora de dormir, comer em excesso à noite ou comê-lo com molhos salgados, porque estas formas de consumo podem causar estimulação da bexiga, levando a uma micção noturna mais frequente, mesmo que o aipo em si seja baixo em potássio. Gostaria de vos perguntar: costumam comer aipo na vossa alimentação diária? Se vocês ou a vossa família costumam usar aipo, por favor, comentem 5 abaixo para eu saber que ainda estão a acompanhar esta parte do vídeo. Os vossos comentários ajudam-me a entender melhor os hábitos alimentares reais dos espectadores. Vejam que o aipo não é mau para os rins. O problema é quando é comido e em que quantidade. Quando bem compreendido, saberão como usar este vegetal tão comum para apoiar os rins, em vez de os sobrecarregar inadvertidamente. E vamos imediatamente discutir o último vegetal com baixo teor de potássio, o número 6. Este é um tipo muito fácil de encontrar, muito fácil de cozinhar e especialmente adequado para idosos que acordam frequentemente à noite, mas que muitas vezes é negligenciado na alimentação diária. Não percam a próxima parte. Vegetais e frutas com baixo potássio. Número 6. Pimentão doce, suave, fácil de digitar, ajuda no sono profundo. O último vegetal com baixo teor de potássio que quero partilhar convosco hoje é o pimentão doce, ou pimento.
Ao ouvir a palavra pimento, muitos idosos preocupam-se com a picanteza e o calor no corpo. Mas não se preocupem. O pimentão doce não é picante. É doce, muito fácil de comer e adequado para idosos se souberem como usá-lo, porque o pimentão doce está no grupo de vegetais com baixo teor de potássio e suave para os rins. Primeiro, o pimentão doce tem um teor de potássio mais baixo em comparação com muitos outros vegetais doces. Isso ajuda a evitar que os rins sejam excessivamente forçados a trabalhar para excretar potássio, especialmente à noite, a hora em que os rins precisam de mais descanso. Para aqueles que acordam frequentemente à meio da noite, têm dificuldade em dormir e sentem-se cansados e com pouca energia ao acordar pela manhã. Reduzir a carga nos rins à noite é um fator muito importante, e o pimentão doce aborda isso muito bem. Outra força do pimentão doce é que é rico em vitamina C natural, mas não causa estimulação intensa como muitos alimentos ácidos ou picantes. A vitamina C ajuda o corpo a aumentar a resistência, apoiando o processo de recuperação durante o sono. Quando o corpo se recupera melhor à noite, o sono será mais profundo e completo, não acordando facilmente como antes. O pimentão doce também tem uma textura macia. Quando cozido, é muito fácil de digerir. Isso é muito importante para idosos, pois se o jantar for muito pesado para o estômago e o estômago trabalhar arduamente, o sistema nervoso terá dificuldade em relaxar, o que afeta o sono. Uma refeição leve e fácil de digerir com pimentão doce ajuda o corpo a acalmar-se antes de dormir. Além disso, o pimentão doce também contém alguns antioxidantes naturais que ajudam a limitar a inflamação silenciosa no corpo. Em idosos, a inflamação crônica pode fazer com que a função renal diminua mais rapidamente sem que o percebamos. Adicionar alimentos suaves que não exercem pressão, como o pimentão doce, ajuda o corpo a tornar-se mais resiliente a longo prazo. No entanto, é preciso lembrar que o pimentão doce é bom para os rins quando consumido corretamente. Não significa que quanto mais se come, melhor. Devem comer cerca de metade a uma pequena porção em cada refeição. É melhor ao almoço ou num jantar antecipado. Cozinhem-no ligeiramente. Salteiem rapidamente com um pouco de azeite, cozam a vapor ou façam uma sopa. Não devem comer pimentão doce cru em excesso à noite. Não o cozinhem com muito sal. Não o comam com alimentos picantes, pois estas formas podem sobrecarregar os rins, o que é contrário ao objetivo de reduzir a micção noturna e dormir profundamente. Gostaria de vos perguntar: já usaram pimentão doce na vossa família? Se já experimentaram ou costumam comer pimentão doce, por favor comentem 6 abaixo para eu saber que ainda estão a acompanhar esta parte do vídeo. Os vossos comentários numéricos ajudam-me a saber qual o conteúdo mais valioso na alimentação dos idosos. Vejam que os 6 vegetais e frutas com baixo teor de potássio que discutimos são todos muito comuns, baratos e fáceis de encontrar. Só precisam de escolher o tipo certo, comer corretamente e na hora certa, e o fardo dos rins será aliviado. Com isso, a micção noturna diminuirá gradualmente e o sono também melhorará visivelmente. Vou ajudar-vos a resumir imediatamente os métodos de escolha e consumo destes 6 vegetais, para que sejam os mais adequados a cada situação, para que possam aplicar facilmente a partir de amanhã. Não se esqueçam da parte do resumo, meus amigos. Para vos ajudar a sentir mais confiança no que partilhei, quero contar-vos o conselho de um nutricionista clínico com mais de 35 anos de experiência a trabalhar com pessoas de meia idade e idosos, especialmente aqueles com problemas renais, micção noturna e distúrbios do sono. Esse especialista é o Dr. Miguel Silva, que atualmente trabalha num hospital em Lisboa e oferece aconselhamento nutricional para pacientes com condições crônicas subjacentes. Numa conversa casual, ele uma vez partilhou um ditado fácil de lembrar: um rim fraco não precisa de dietas radicais. Um rim fraco só precisa de comer corretamente para descansar. De acordo com o Dr. Miguel Silva, o erro mais comum dos idosos é comer muitos vegetais, de vários tipos, ao longo do dia e até à noite, na crença de que são bons para a saúde. Enquanto isso, os rins dos idosos já não têm força suficiente para processar a quantidade de minerais como quando eram jovens. Ele disse: vi muitos pacientes que não tinham insuficiência renal grave e os resultados dos seus exames laboratoriais ainda estavam dentro da faixa normal, mas urinavam 3 a 4 vezes à noite, não dormiam profundamente. Quando questionado em detalhe, o jantar deles era sempre com muitos vegetais de folha verde escura, sopas leves, vários tipos de vegetais cozidos juntos e comidos perto da hora de dormir por medo de sentir fome.
O Dr. Miguel Silva sempre enfatizou aos seus pacientes que o problema não é se comem vegetais ou não, mas sim que tipo, quando comem e em que quantidade. Ele aconselhou especificamente os idosos a priorizar vegetais com baixo teor de potássio, cozinhar de forma simples e comer durante o dia ou no início da noite. O objetivo não é adicionar nutrientes, mas reduzir a carga nos rins à noite. Assim, o sono será mais profundo. O Dr. Miguel Silva lembrou-se de um caso que ele recorda claramente. A senhora Lúcia, de 70 anos, residente em Faro. Ela não tinha insuficiência renal grave, nem diabetes, e a pressão arterial era apenas ligeiramente elevada. No entanto, durante quase 2 anos, urinava 3 a 5 vezes à noite. Acordava todas as noites e não dormia profundamente. Ao acordar pela manhã, sentia-se cansada, ficava facilmente irritada e a sua memória diminuía. A Seura. Lúcia pensou que isto era devido ao envelhecimento e tomou vários medicamentos para dormir, mas o efeito não durou. Quando consultou o nutricionista, o Dr. Miguel Silva não aconselhou imediatamente medicamentos, mas perguntou detalhadamente sobre a sua alimentação diária, especialmente o jantar. Descobriu-se que o jantar da senhora Lúcia era sempre uma tigela de sopa de vegetais de folha verde escura. Vários tipos de vegetais cozidos juntos e comidos perto da hora de dormir por medo de sentir fome. O Dr. Miguel Silva disse calmamente à senhora: Lúcia, vamos tentar mudar os vegetais primeiro. Não precisamos de mudar os medicamentos ainda. Ele ensinou a senhora Lúcia a reduzir os vegetais de folha verde escura à noite, escolher 1 ou 2 tipos de vegetais com baixo teor de potássio que pudessem ser substituídos, comer mais cedo à noite, manter a quantidade moderada e não comer em excesso. A boa notícia é que, após apenas cerca de 7 a 14 dias, a senhora Lúcia voltou para o acompanhamento e disse algo que deixou o Dr. Miguel Silva muito feliz. Não consegui dormir profundamente imediatamente à noite, mas o número de micções noturnas diminuiu visivelmente. Às vezes, acordo apenas uma vez, às vezes, nem acordo. Após quase 1 mês, o sono da senhora Lúcia melhorou. Sentia-se menos cansada e o seu humor estava mais estável. E o mais importante é que ela não precisou de aumentar a medicação ou mudar a medicação. Da experiência do especialista e desta história real, podem aprender 3 coisas muito importantes. Primeiro, a micção noturna e a insônia nem sempre se devem a doenças graves. Muitos casos derivam de hábitos alimentares que parecem inofensivos. Segundo, pequenas, mas corretas mudanças podem ter um grande impacto. Ao mudar apenas o tipo de vegetal, ao mudar a hora da refeição, os rins podem descansar mais facilmente. Terceiro, a paciência é a chave. O corpo precisa de tempo para se ajustar. Não se apresse, nem desista depois de alguns dias. Se estão a experimentar micção noturna e dificuldade em dormir, tentem aplicar o que foi partilhado neste vídeo durante pelo menos 2 semanas e observem a mudança no vosso corpo. E se acham que a vossa situação, ou a de um ente querido, é semelhante à da senhora Lúcia, por favor, comentem entendido abaixo, para eu saber que este conteúdo atende às vossas necessidades. Meus queridos amigos, chegamos aos 6 tipos de vegetais e frutas com baixo teor de potássio que são muito comuns na alimentação diária. Mas antes de terminarmos, quero ajudar-vos a resumir isso de uma forma muito simples para que possam aplicar imediatamente e não apenas ficarem a assistir. A primeira coisa importante que quero reiterar é que não precisam e não devem comer todos os 6 tipos de uma vez. Um rim fraco não precisa de variedade como outras pessoas, mas precisa de alimentos que se adequem ao vosso próprio corpo. Só precisam de escolher 1 a 2 tipos entre eles. Comam regularmente na hora certa e o fardo dos rins será aliviado. Podem lembrar-se do método de escolha muito simples da seguinte forma: se urinam frequentemente muitas vezes à noite, especialmente depois da meia-noite, priorizem a couve e a couve-flor. Se têm dificuldade em dormir, o sono não é profundo, ou acordam facilmente, escolham pepino e alface. Se o vosso corpo está quente, a boca seca, sentem-se pesados, mas têm medo de beber água à noite, podem usar aipo, mas comam-no cedo durante o dia. Se o vosso corpo está fraco, sentem-se facilmente cansados, o sono não é profundo, o pimentão doce é uma opção relativamente suave e fácil de digerir. A segunda coisa muito importante: a hora da refeição é mais importante do que o tipo de vegetal. Mesmo vegetais com baixo teor de potássio devem comê-los ao almoço ou num jantar antecipado. Evitem comer em excesso perto da hora de dormir.
Evitem cozinhar com muito sal, pois comer tarde e salgado sobrecarregará os rins à noite, o que é contrário ao objetivo de reduzir a micção noturna e dormir profundamente. A terceira e mais frequentemente negligenciada por muitas pessoas é que o efeito não é imediato, mas é mais perceptível após 1 ou 2 semanas de consumo regular e correto. Os rins precisam de tempo para aliviar o fardo. Assim como uma máquina que trabalha há muito tempo não funcionará imediatamente de forma leve. Se forem pacientes, notarão que o número de micções noturnas diminuirá gradualmente. Menos despertares, sono mais profundo, corpo mais leve e pensamento mais claro ao acordar pela manhã. Gostaria de vos fazer uma pergunta muito importante antes de terminar este vídeo. Depois de assistir a esta parte, qual vegetal acham que é o mais adequado para vocês? Por favor, comentem abaixo o nome do vegetal ou o número correspondente para eu saber qual grupo tem mais pessoas na vossa situação. Os vossos comentários ajudar-me-ão a criar os próximos vídeos mais reais e adaptados às necessidades dos idosos. Se acham que este vídeo é útil para vocês ou para os vossos entes queridos, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sino de notificações. Nos próximos vídeos, continuarei a partilhar os tipos de vegetais que os idosos devem evitar à noite, como comer para que os rins descansem melhor à noite e pequenos hábitos que ajudam a dormir profundamente sem usar medicamentos. Muito obrigado pela vossa paciência em assistir até a última parte do vídeo. Estejam sempre saudáveis, com os rins leves e durmam profundamente todas as noites.